Boa tarde, bom dia ou boa noite. Hoje nós vamos apresentar o nosso trabalho sobre o tema Cryptosporidium parvum e os integrantes do grupo sou eu, Maria Clara Souza, Isabela Toledo, Daniele Loyola, Keila Maria e Samira Luiza. O Cryptosporidium parvum ele foi descrito por Ernest Tyson em 1907. Ele foi observado primeiramente na mucosa gástrica de camundongos, porém, somente a partir das décadas de 70 e 80, os primeiros casos em humanos foram notificados. O primeiro caso notificado em humanos ocorreu em 1976. E a partir, ao decorrer dessas décadas de 70 e 80, muitos casos também foram ligados à transmissão hídrica, E um caso que ocorreu e chamou muita atenção foi na cidade dos Estados Unidos, chamada Milwaukee, onde de uma população de 1,5 milhão de pessoas, 400 mil pessoas foram infectadas pelo Cryptosporidium parvum e houveram 100 mortes. A partir dos anos 2000, nenhum fármaco totalmente eficaz foi encontrado, Como também não foi encontrado até hoje nenhum totalmente eficaz. E houve uma reemergência do Cryptosporidium parvum por acometer crianças de até 5 anos de idade, principalmente em países em desenvolvimento. O Cryptosporidium parvum ele é do filo Apicomplexa. Ele apresenta uma organela apical que é responsável pela adesão e fixação na célula hospedeira. E como característica também desse ser do filo Apicomplexa, ele é um parasita intracelular obrigatório. Sobre sua morfologia. Sua forma infectante é o oocisto. E esse oocisto contém 4 esporozoítos. E ele apresenta formato esférico de 4 a 6 micrômetros de diâmetro. Ele é altamente resistente, é resistente a condições adversas, a temperaturas adversas, como é resistente ao cloro, por exemplo, amônia, sal e afins. Ele vai habitar principalmente o trato gastrointestinal. Também vai infectar os ductos pancreáticos, o esôfago, faringe. Ele também vai habitar biofilmes e o ambiente aquático, que nem eu citei anteriormente, no caso que aconteceu em Milwaukee, que ocorreu de forma de contaminação hídrica, Onde muitas pessoas foram contaminadas de uma só vez pelo Cryptosporidium parvum. E por que é importante estudarmos o Cryptosporidium parvum? Ele é o segundo causador de morte por diarreia em crianças de até 5 anos de idade em todo o mundo, principalmente em países em desenvolvimento, onde o saneamento básico ainda é precário, onde não tem muita higienização nem conscientização das pessoas sobre os perigos, que a falta de saneamento pode causar à vida delas. A transmissão ela pode ocorrer de várias formas, como exemplo via fecal oral, que seria pessoa a pessoa, No caso, contato direto com o parasita. Quando, uma pessoa conversa, tosse, espirra, a má higienização das mãos da pessoa contaminada. Também tem a forma zoonótica, a transmissão zoonótica, que seria o exemplo, o principal exemplo seria o contato com as fezes de bezerros contaminados. A cada grama de fezes são encontrados 5 milhões de oocistos. Temos também a transmissão por forma hídrica, que seria a contaminação pelos veículos hídricos, pela presença do Cryptosporidium na água do consumo humano, Ou recreação, como piscinas, banheiras no mar, onde o Cryptosporidium estiver presente, E através também de alimentos contaminados, Quando a pessoa ingere alimentos que foram mal lavados, alimentos mal cozidos, ou até mesmo crus,
bebidas não pasteurizadas. O ciclo de vida do criptosporídeo é muito complexo. Ele envolve várias fases. O excistamento é quando o ocisto ele se abre e libera 4 esporozoitos. A fase de adesão e invasão, as células envolvidas em processos que fazem essa adesão e essa invasão, porque os esporozoitos eles não ficam em contato direto com essas células hospedeiras. Já na reprodução sexuada ou megoronia, ocorre a divisão do núcleo e do citoplasma do trofozoito, que gera os merontes. Aí temos o meronte tipo 1, que ele gera de 6 a 8 núcleos, cada um dos núcleos dá origem a um merozoito, e meronte tipo 2, que geram 4 núcleos. Aí temos também a reprodução sexuada, que os merozoitos produzidos no meronte tipo 2 se diferenciam em microgamontes, que são os masculinos, e macrogamontes, que são os femininos. E os macrogamontes são fertilizados pelos microgamontes. Dessa fertilização gera como produto o zigoto, que são os ocistos, que eles podem ser de parede fina, que gera a autoinfecção no hospedeiro, né, que ele continua o seu ciclo de vida dentro do hospedeiro. E temos os de parede espessa, que eles são excretados pelas fezes e assim infectando outros hospedeiros. A esporogonia, o zigoto ele se diferencia em 4 esporozoitos dentro do ocisto. Tem o ocisto nas fezes, que são infectados por outros hospedeiros suscetíveis, e tem o ocisto no trato respiratório, que é pela secreção nasal e pelo escarro. Boa tarde, meu nome é Isabela e eu vou dar continuidade no trabalho, vou falar um pouco mais sobre o ciclo de vida do criptosporídeo. Nesse primeiro slide a gente vê algumas imagens e o ciclo de forma menos detalhada, mas no próximo slide a gente já vê todas as fases, todos os estágios certinho do ciclo de vida do criptosporídeo e eu vou explicar para vocês melhor, de forma mais detalhada. Então, começando nessa setinha amarela, primeiro o ocisto, né? Ele é ingerido ou em casos mais raros ele pode ser inalado também. Então, ele sofre esse processo de excitação e libera os esporozoitos que vão parasitar as células epiteliais do trato gastrointestinal. Então, esse esporozoito vai se transformar em um trofozoito, né, em uma outra estrutura, que vai sofrer uma reprodução assexuada, dando origem a merontes do tipo 1. Esses merontes do tipo 1 vão dar origem a merozoitos, que podem ou parasitar outras células, ou podem dar origem a merontes do tipo 2. Esses merontes do tipo 2 vão ser responsáveis por outros tipos de merozoitos, que vão ser responsáveis pela reprodução sexuada dessa vez. Então, esses merozoitos vão dar origem a microgamontes e macrogamontes. Os microgamontes são gametas masculinos e os macrogamontes são gametas femininos. Esses microgamontes e macrogamontes vão dar origem a um zigoto, que vão dar origem depois a 2 tipos diferentes de ocistos. Então, 80% desses ocistos têm uma parede espessa, grossa e são liberados nas fezes já infectantes. E os outros 20% têm só uma membrana, uma parede fina, que vão causar uma autoinfecção no hospedeiro, ou um novo ciclo de vida do Cryptosporidium também. Sobre a patogênese, ela tem alguns estágios. Então, a ingestão, né, onde você ingere o parasita através da água contaminada. Depois, a adesão, onde ele usa aquela estrutura que ele tem, o complexo apical, para poder se aderir ao hospedeiro, né, as organelas apicais. Depois, a replicação, onde ele se multiplica, né, dentro do hospedeiro, esperando ser liberado com as fezes. A inflamação, né, depois da ingestão do Cryptosporidium, a doença em si. E o danos no epitélio intestinal, porque o nosso intestino ele absorve a maioria dos nossos nutrientes. Então, quando tem uma infecção ali, né, obviamente, pode levar até, às vezes, aí a desnutrição.
E a imunidade, o nosso sistema imunológico vai agir, né, para poder combater aquele parasito, o criptosporídeo, a infecção, né? E em pessoas que são imunocompetentes, essa cura pode vir entre 1 a 4 semanas espontaneamente, tá? Já que não tem nenhum fármaco que seja de fato efetivo, né, para curar a infecção. Falando um pouco sobre a incubação, o período é entre 1 a 14 dias. Os sintomas normalmente aparecem depois de 1 semana e em pessoas que são imunocomprometidas, a infecção pode ser mais grave, inclusive pode levar à morte, né? E ela é recidiva, então ela pode voltar, tá? Bom, eu vou falar sobre os grupos susceptíveis, que são um grupo de risco, como as crianças de 0 a 5 anos, que tem alta prevalência em creche pela troca de material, o contato, né, dos objetos. Idosos, pessoas com diabetes, pessoas que fazem hemodiálise, pacientes internados e indivíduos imunocomprometidos, como quem tem HIV positivo. A manifestação clínica em pessoas saudáveis é a diarreia aquosa, a náusea, dor abdominal e perda de peso. Em pessoas que têm que estão, né, classificadas em algum grupo de risco, já é uma diarreia crônica, uma diarreia mais grave, onde a perda diária de líquido pode ser até 20 litros. É uma infecção pulmonar pelo fato da pessoa inalar óxidos na hora do vômito, e a síndrome de hemácias em pessoas que têm HIV positivo. Bom, o diagnóstico ele é através de exames parasitológicos de fezes, como a coloração de Ziehl-Neelsen, que é um ácido resistente, o PCR de fezes através da ELISA, a biópsia intestinal, a pesquisa de ócitos na bile ou também em escarro, e como podemos ver nesse slide seguinte, que mostra como é realizado alguns tipos de exame. Bom, a resposta imune são as células TCD4 positivas, que são células reguladoras, chamadas de TREG. São citocinas específicas produzidas pela TH1 e pela TH2 e acompanhada pela produção de imunoglobina particulares. O tratamento ocorre pelo medicamento que é a nitazoxanida. Ela é parcialmente eficaz, só não tem efeito contra pessoas que são imunocomprometidas. É bem tolerado, poucos efeitos colaterais e a ação contra outros patogênicos intestinais também ocorre com essa medicação. A dosagem dela em crianças de 1 a 3 anos de idade é de 100 mg 2 vezes ao dia. De 4 a 11 anos de idade é 200 mg 2 vezes ao dia. E de 12 anos de idade, 500 mg 2 vezes ao dia. 12 anos de idade ou mais. Bom, os cuidados gerais também envolvendo o tratamento é a hidratação, a reposição de eletrolitos e nutrientes. Em tratamentos com pessoas com HIV positivo, também se toma antiviral. E a restauração da imunocompetência em todas as pessoas que têm esse tipo de doença. Agora eu vou trazer um pouquinho sobre os dados epidemiológicos do criptosporídeo. Nós trouxemos uma tabela onde mostra a relação de imunocomprometidos e imunocompetentes, separado de acordo com o método de diagnóstico e por unidades federativas brasileiras. Esse número é a prevalência de criptospirose, então não necessariamente é o criptosporídeo parvum que causou esta criptospirose. Nas próximas tabelas, nós mostraremos a relação de cada criptospóreo de acordo com o número de positivos. A gente tem um destaque em imunocompetentes para o estado de Pernambuco, onde 32,4% foram positivos. A cada 182 pessoas investigadas, 59 positivaram. E a gente pode trazer um destaque também para o estado de São Paulo, onde, se nós formos fazer uma média, dá 14,4% de positivos.
Agora, em relação ao imunocomprometido, a gente traz um destaque para o estado do Ceará, onde 41,7% das pessoas positivaram. A cada 12 pessoas, 5 positivaram. E também um destaque para o estado do Rio de Janeiro, onde a gente tem uma variante de 9,3% até 100% de positivos, de acordo com o método de diagnóstico realizado. Agora, nesta tabela, nós mostraremos, de acordo com o tipo de Cryptosporidium, separadamente por número de positivos. Essa tabela é de 2006 a 2013. Nós temos uma prevalência do Cryptosporidium parvo, principalmente no estado do Rio de Janeiro, onde a gente teve 11 positivos. E em relação ao Cryptosporidium hominis, ele é o que domina a criptosporidiose. Então, a gente tem 29 positivos no estado de São Paulo, 28 positivos no estado do Rio de Janeiro e 6 positivos no estado de São Paulo com outros métodos de diagnóstico. E a gente também tem o Cryptosporidium SPP, que somente no estado do Rio de Janeiro foi detectado. Isso em relação aos imunocompetentes. Agora, eu irei falar dos imunocomprometidos. O imunossuprimidos, imunocomprometidos, o Cryptosporidium parvo, a gente dá destaque ao estado do Rio de Janeiro e ao estado do Ceará, que essa pesquisa foi realizada de 2003 a 2016, a gente tendo no Rio de Janeiro 4 positivos e 3 positivos no Ceará. O Cryptosporidium hominis, ele é o que domina, então a gente tem 17 positivos em São Paulo e 14 positivos no Rio de Janeiro. E a gente já mostra uma prevalência maior do Cryptosporidium SPP para os imunossuprimidos, que enquanto nos imunocompetentes somente no Rio de Janeiro tinha tido positivos, agora já nos imunossuprimidos, no estado do Rio de Janeiro, Minas, Ceará, São Paulo, tudo tivemos positivos, com destaque para o Rio de Janeiro com 8 positivos. Em relação à prevalência do Cryptosporidium, nós temos uma prevalência maior por países que têm baixo nível de saneamento básico, por países de nível subdesenvolvido, como principalmente países da Ásia, da África e da América do Sul. A gente tem um destaque principalmente, uma prevalência de anticorpo do Cryptosporidium nos estados do Peru e da Venezuela, com 64%. E as áreas rurais dos Estados Unidos, como eles têm muito contato com animais, eles também têm uma prevalência grande dessa doença. Inclusive, o maior surto, ou um dos maiores surtos de criptospirose, aconteceu nos Estados Unidos, quando numa cidade chamada de New Walker, que tem em média 1,5 milhão de habitantes, 400 mil pessoas foram infectadas, tendo mais ou menos 100 mortes, quase um terço da população infectada. E se nós formos falar aí continuando a falar da prevalência, a gente dá um destaque no Brasil, que é um dos países, que pertence ao sul da América, que está entre os países de prevalência do Cryptosporidium, que a gente tem somente 55% do esgoto tratado e coletado. A gente tem 27% do esgoto que ele não é tratado e nem coletado, e a gente tem 18% do nosso esgoto que ele é coletado, mas ele não é tratado. E a gente sabe que para matar o Cryptosporidium precisa de um índice muito alto, de uma porcentagem muito alta de cloro, que às vezes, até mesmo que é tratado e coletado, não tem essa microfiltração e esse cloro em uma porcentagem que sirva para matar o Cryptosporidium, até porque ele é resistente ao cloro. A profilaxia, os nossos modos de prevenção do Cryptosporidium, a gente tem, igual eu tinha dito anteriormente, a microfiltração da água, tem que ser um filtro. Ele é microfiltro mesmo, porque ele consegue passar nos filtros normais, um alto nível de cloro nas águas, até porque o Cryptosporidium parvo, ele é 240 mil vezes, mais resistente à cloração do que a giardia. E também a gente tem outros métodos de profilaxia em relação aos alimentos, que é lavar verduras e legumes, destacar adequadamente resíduos de animais, lembrando, que nós poderemos ser contaminados também por fezes de animais, principalmente mamíferos e aves. Lavar bem as mãos e a pasteurização, porque ele é bem resistente, ele é resistente até menos 60 graus.
Só que a alta temperatura, ele é um pouco sensível. Ele é sensível. Então, a pasteurização consegue matar o criptosporídeo. A gente tem também os métodos de profilaxia separadamente, nível individual, coletivo e de ambientes especiais. De nível individual, é aquilo mesmo que eu tinha falado, consumir água sempre filtrada, com microfiltração, não consumir alimentos crus, evitar contato com fezes de animais, principalmente animais que estejam apresentando diarreia. De nível coletivo, a gente tem o saneamento básico, o tratamento da água, o tratamento de esgoto e ambientes especiais como hospitais, creches. A gente, os profissionais que trabalham nesse local têm que ter um cuidado maior, porque eles estão sempre tendo contato com as pessoas que trabalham em creche, com fezes de criança. Eles estão ali, limpando, fazendo a higienização das crianças, pessoas que trabalham em hospital também, criança, adulto e idoso. Compartilhamento de utensílio, vestiário, de banheiro. As medidas de higiene têm que ser bem mais rigorosas. E assim a gente finaliza o nosso trabalho.